Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí a mais um webinar da DP6. Hoje a gente vai fazer em conjunto com a Salesforce. Vamos dar mais 2 minutinhos aqui para as pessoas entrarem, tá? Então, em 2 minutos a gente já começa oficialmente a nossa apresentação aqui, tá? Segurem aí. Muito bom dia, pessoal. Bem-vindos aí a mais um webinar da DT6. Hoje a gente vai fazer conteúdo bacana aqui junto com a Salesforce. Hoje a gente vai falar como criar experiências personalizadas para os seus clientes. Eu estou aqui com o Luiz Machado, da Salesforce. Vamos fazer aqui uma apresentação da gente, né? Meu nome é Denis Fujita, sou gerente de produtos e serviços aqui na DP6. Já estou há mais de 10 anos trabalhando em diversos projetos de diferentes naturezas, como sala de performance, atribuição, consultoria estratégica e assim por diante. Tá? Eu estou aqui com o Luiz. Luiz, você quer se apresentar? Claro, Denis. Bom dia para você, bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz, eu estou na Salesforce há quase 2 anos já. Sou especialista do nosso produto de personalização em real time e comecei a trabalhar com dados de CRM e marketing em 99, no ano da fundação da Salesforce. Obviamente não estou na Salesforce esse tempo todo, passei por diversas agências, e já fiz muitos projetos de marketing e comunicação baseado em dados, tanto para o Brasil quanto para a América Latina. Maravilha. A nossa agenda de hoje, se você puder passar um slide, eu vou falar rapidamente aqui sobre a importância de ter uma cultura de experimentos na empresa, né? Independente da área que você estiver. Aí eu passo a bola para o Luiz falar rapidamente também sobre a abordagem da Salesforce, quando o assunto é personalização, para depois ele mostrar um mão na massa mesmo, entrar na ferramenta do Interaction Studio e passar todas as features e possibilidades aí que a ferramenta fornece para quando a gente fala de testes, personalização e essa cultura de experimentos como um todo. Tá? E a gente vai deixar uns minutinhos no final para perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade para mandar a sua pergunta. Eu vou ficar aqui de olho no chat e aí a gente deixa essa parte mais para o final mesmo, certo? Vamos começar então, Luiz? Se puder passar o slide. Importância de cultura de experimentos nas empresas, né? Vamos lá. Coloquei aqui um GIF para mostrar talvez a frase que a gente mais escuta quando a gente fala com as áreas de marketing, dados e com diversas áreas das empresas mesmo, né? Que é a gente precisa trocar o pneu com o carro andando, né? Isso é uma máxima aí no nosso mercado, né? E a gente sabe que essa é uma grande realidade para essas áreas e para as empresas como um todo, porque, próximo slide, Luiz, a gente sabe que tem muita pressão, né, dentro dessas áreas e dentro dessas empresas e dos projetos em si, por questões de orçamento, por questões de tempo, por questões de meta, por questões de relacionamento entre as diferentes áreas, né, por pressão e assim por diante, né? E isso pesa muito quando a gente coloca na balança, quando do outro lado só tem algumas pessoas tentando fazer um planejamento um pouco mais detalhado, um pouco mais aprofundado antes de colocar a mão na massa e antes de fazer realmente tudo que precisa ser feito para o projeto e para o ar um pouco mais tranquilo e sem tantos percalços nesse percurso aí, né? Próximo, Luiz. Mas algumas iniciativas, elas pedem por um pouco mais de planejamento, né? Aqui a gente traz um exemplo
dos primeiros protótipos que o Santos Dumont desenvolveu antes de sair com 14 bis em si. Então, se você puder passar aí mais um, dois, mais um, aí fica claro como eu não sou nenhum especialista em aviação, tá? Então já peço desculpa aqui caso a gente tenha algum especialista, mas enfim, só para mostrar um pouco como o primeiro, né, protótipo foi desenvolvido, como depois ele colocou um balão numa mistura de balão com planador para fazer os primeiros voos antes de chegar no 14 bis como a gente realmente conhece hoje, que é a próxima imagem, né? Isso requeriu muito desenvolvimento, muito teste, muita análise para sair com o produto final, né? Obviamente, aqui a gente está falando de uma inovação, né? De algo realmente totalmente novo para o mundo, né? Nem sempre a gente lida com esse tipo de situação quando a gente está falando nas empresas, mas a gente aqui já mostra um pouco como as coisas acabam se desenvolvendo, né? Isso tudo foi feito ao longo de 5, 6 anos, isso há mais de 100 anos atrás, certo? Próximo, Luiz. Mas uma empresa, ela se parece mais com um aeroporto do que com um avião, necessariamente, né? Então, a gente usa muito essa metáfora, né? A gente ouve muito essa metáfora de a gente precisa trocar o pneu com o carro andando, a gente precisa fazer a manutenção do avião com o avião voando. Mas uma empresa, na verdade, ela tem vários projetos sendo desenvolvidos, né? Com são várias iniciativas diferentes, que têm objetivos diferentes, que têm destinos diferentes, tamanhos diferentes, equipes diferentes, né? E dentre todos esses projetos, a gente sabe que alguns não tem como parar para planejar e ser desenvolvido do começo, e sim, a gente precisa só dar uma manutenção. Mas alguns outros projetos não. Alguns projetos a gente precisa ter um pouco mais de dedicação nessa parte do planejamento. Próximo, Luiz. E aqui a gente traz uma matéria da McKinsey que fala sobre comunicação personalizada, porque esse é um dos projetos, né, que a gente vê que tem ganhado mais força no nosso mercado ultimamente. E os 3 pilares que a McKinsey destaca, que é um pouco que a gente vai tentar falar, é que os espaços físicos estão se digitalizando, né? A empatia precisa escalar, vai escalar e precisa escalar, e aqui a gente fala, eles falam muito sobre o uso de machine learning para isso, tá? Então, como a gente consegue ter uma abordagem um pouco mais empática com os nossos consumidores, né? E como essa empatia precisa escalar para que a gente tenha uma comunicação realmente mais personalizada, e como as marcas vão usar ecossistemas para personalizar jornadas de ponta a ponta, né? Então, aqui a gente está falando de visão única do consumidor, mas principalmente de aspectos importantes que são aspectos essenciais, na verdade, para essa comunicação mais personalizada, tá? E essa comunicação personalizada, que tanta marca assim, e tanto anunciante almeja, envolve mudança de cultura, né? Envolve a gente parar um pouco de tentar trocar o pneu do carro andando e se planejar um pouco melhor, tá? Mais um exemplo aqui no próximo slide. Aqui eu já peguei o mesmo tema, mas com outro viés aqui, o desenvolvimento dos irmãos Wright, né? Em 1899, eles começaram os testes de aviação deles fazendo uma pipa, tá? Então tá ali a pipa presa na terra, né? Foram meses desenvolvendo com uma pipa de menos de 2 metros, até que em 1902 eles chegaram no primeiro planador. Esse primeiro planador só foi desenvolvido depois que eles construíram o próprio túnel de vento e testaram mais de 200 tipos de asas diferentes, né, para chegar numa asa ideal para conseguir realizar esse primeiro voo no planador. E aí, no ano seguinte, eles finalmente desenvolveram, a partir desse planador, né, dos testes com planador, o que eles chamaram de Wright Flyer, que seria esse primeiro avião, né, mais movido a motor a gasolina, com hélices e correias como as usadas em bicicletas na época. E aí que saiu o primeiro
avião motorizado da dupla, né? Coloquei aqui um pouco do Wright, um pouco do Santos Dumont para não ter polêmica, apesar da gente ser brasileiro, né? Mas aqui a gente mostra um pouco que experimentar tem que estar no DNA dos diferentes projetos ou squads, porque senão a gente não consegue ter esse ganho incremental e ter uma cultura de testar e aprender, né? E não só colocar as coisas no ar. Próximo, Luiz, por favor. Que aqui fica mais um aprendizado, né, dos irmãos Wright, que experimentar é principalmente o quê? Mapear e gerenciar risco. Né? Porque e essa metáfora do avião, para mim, é muito didática, porque se eles não tivessem testado, mapeado e gerenciado todos os riscos possíveis, pode ser que vidas teriam sido perdidas nesse caminho. Né? Não dá para você colocar um avião para voar sem muito teste antes, ainda mais o primeiro avião da história. Né? Então, aqui, esse exemplo para mim fica muito bom, porque essa parte de cultura de experimento é uma cultura muito voltada também para gerenciamento de riscos daquilo que você está querendo lançar para a sua empresa, seja na parte de marketing, seja na parte de dados, seja na parte de produto, né? E é uma cultura que deve ser implementada em todas as squads, em todos os projetos, não só quando a gente fala de marketing e de website ou de aplicativo e assim por diante, certo? Próximo, Luiz. Chegando aqui na parte final. Então, a cultura a gente só vai conseguir implementar se a gente tiver implementar ciclos de experimentos. E vai começar por onde? Pelo levantamento de hipóteses. Né? A primeira parte é fazer bem esse levantamento de hipóteses, que envolve o quê? Priorização baseada no impacto de negócio, mapeamento e entendimento das jornadas do consumidor, das diferentes jornadas dos consumidores, né? Definição de processos entre as áreas, porque teste envolve muita área, envolve área técnica, envolve área de negócio, envolve produto, e todo mundo precisa estar embarcado nessa cultura. E otimização constante do negócio. O grande ganho de ter uma cultura de teste é o ganho incremental que se tem a cada experimento realizado. Então, a gente não quer, do dia para a noite, a gente não quer, né? A gente até gostaria, mas a gente não consegue do dia para a noite otimizar o nosso ROI em 10%, otimizar nosso CPA em 10%. Isso é feito de forma incremental e essa recorrência e essa incrementalidade é o que dá, que gera realmente os ganhos dessa cultura. Próximo, Luiz. Configuração dos experimentos em si seria a segunda etapa, que nada mais é que a ferramenta em si, aonde a gente vai fazer a configuração do teste, da personalização, fazer a validação técnica e garantir o funcionamento dos canais que estão sendo testados, certo? Para a terceira etapa, a gente finalmente falar das análises dos experimentos. E aqui tem um ponto importante que eu vou frisar, que é a gestão de aprendizado. Sem ter tudo que foi todo o conhecimento adquirido nesse processo bem documentado, bem difundido em toda a empresa, a cultura de teste, a cultura de experimento não se consolida, né? Porque isso vira um repositório, um conhecimento para toda a empresa e esse que é o grande ganho também, um dos grandes ganhos quando a gente fala de implementar essa cultura de experimento. Por fim, para passar a bola para o Luiz finalmente, próximo slide, nada disso funcionaria se a gente não tiver uma gestão olhando para tudo isso, né? Que vai olhar para o quê, principalmente? Para a recorrência dos experimentos que são feitos, para o ritmo, para a priorização, que tem que estar alinhada à priorização de negócio, e para o foco no consumidor, porque nada de que a gente fala, né, quando a gente fala de teste AB, personalização de conteúdo, faz sentido se a gente não estiver olhando para o consumidor, para como ele está interagindo, para como ele está reagindo às suas ações de comunicação, aos seus canais e assim por diante. Tá? Então, ter uma gestão olhando para tudo isso, né, que vai garantir que esse ciclo se feche e que exista um ritmo e uma cadência implementada e também que seja condizente com a
com a necessidade e com o cenário dessa empresa é essencial. Né? Por isso que a gente fala muito que isso é uma mudança de cultura. Né? Implementar essa cultura de experimentos é crucial quando a gente fala de personalização, de comunicação e de conteúdo e assim por diante. Certo? Luiz, fica à vontade, o palco é seu, vou ficar de olho aqui nas perguntas, então manda ver. Tá, já. Primeiro, obrigado por introduzir o assunto e já pegando o gancho, né? Qual é a abordagem? Como que a gente endereça esse desafio da personalização? Quando a gente está falando de personalização, eu vou falar de um produto específico, a gente já vai chegar lá, mas antes disso, a nossa abordagem ela passa por 4 verbos e eu espero deixar esses 4 verbos claros no momento que eu fizer a demo. Mas esses verbos são justamente escutar, ou seja, é a capacidade que a gente tem, através de uma plataforma tecnológica, em conectar todos os pontos de contato do consumidor, mapear esses pontos, monitorar a web, entender comportamento, interesse, intenção, mapear também qualquer iniciativa in-app, né? Se você tem um aplicativo da marca, também embarcar a tecnologia para conseguir não só monitorar o que o usuário está fazendo dentro do seu aplicativo, como também personalizar alguma coisa por ali. Um outro ponto de contato que a gente também consegue influenciar com a plataforma é a parte de atendimento, né, tanto vendas quanto atendimento. Então, quando você pensa em business to business, isso pode gerar um lead, uma oportunidade para um vendedor seguir o processo de vendas. Quando a gente está falando num ambiente de serviços ou de central de atendimento, o que o operador sabe a respeito daquele cliente para rapidamente entender o que ele está precisando e ajudá-lo. Também é importante monitorar a cadência dessas campanhas e influenciar nisso. A gente vai ver também durante a demo, inclusive até dentro das próprias propriedades físicas, né? É a digitalização dos espaços físicos que o Denis comentou. Então, a gente, né, passa por escutar, o próximo passo é você entender tudo isso que você está escutando, né? Fazer com que esse processo faça sentido do ponto de vista de negócio, para você, para sua marca. Isso passa por uma camada de decisionamento, e aí usando tanto inteligência artificial quanto machine learning junto com esse processo, para que a gente passe a atuar nesses mesmos canais. E aqui o que eu acho interessante é que um canal, né, o que você escuta na web, por exemplo, pode te dar insumo para melhorar o atendimento na central de atendimento, ou vice-versa, né? O que você escuta na central de atendimento pode nortear uma campanha nova ou pode excluir esse usuário de uma campanha. Acho que aqui o segredo principal, até reforçando o que o Denis falou, é a gente ter o foco nesse consumidor. O consumidor tem que estar no centro desses nossos estudos, das hipóteses do mapeamento de jornadas que o Denis bem levantou. Então, agora eu vou passar só para falar a respeito do produto. O nome dele é Interaction Studio, e a gente vai ver esses pontos com um pouquinho mais de calma e detalhe durante a demo. Eu vou demonstrar a história, ela se passa nesse site, é um e-commerce de material de aventura, produtos de aventura, e a nossa história é a história dessa mocinha que está aqui no centro desse nosso slide, é a Rachel. Ela está buscando um tênis, ela quer buscar um tênis de corrida, quer correr uma meia maratona, e faz bastante tempo que ela não interage com o site da marca. Então, o que acontece aqui? Nesse primeiro momento, a hora que ela... Vou até fazer um refresh no site, para ele carregar novamente. Neste primeiro momento, a hora que eu carrego o site, a gente tem poucas informações a respeito
da Rachel ainda, mas de alguma forma eu já conseguiria fazer algumas personalizações e alguns testes aqui, né? A gente tem esse espaço do site que é bastante premium, mas por enquanto o site está com a carinha de quem está navegando pela primeira vez no site, que é o caso da Rachel. Aqui tem duas coisas também que a gente já começa a entender a respeito da Rachel e que a gente de alguma forma poderia personalizar. Uma delas é aonde ela está fisicamente, né? Então, através do IP, eu consigo entender que ela está em São Paulo, por exemplo, nessa nossa história. E a gente também pode entender qual é o clima naquele lugar com a tecnologia. Então, já podia me dar uma ideia de personalizar um produto mais para um dia quente ou um dia frio, mas como ela está aqui vendo um tênis, eu venho aqui para a categoria de tênis de caminhada e ela começa a olhar os modelos e se interessa por esse modelo de tênis. Aqui na página de produto, a gente já começa a ver algumas coisas acontecendo. As informações que constam aqui na página, a gente vai aproveitar para ajudar esse processo de machine learning, né? Então, tem algumas coisas aqui, 3 atributos do tênis, que pode ser interessante para a gente decidir quais são as próximas ofertas, que ele é à prova d'água, leve e respirável. E aqui embaixo, como eu conheço pouco a Rachel ainda, o que acontece? Eu tenho uma personalização, uma recomendação de produtos aqui, que eu estou fazendo isso da forma mais segura possível. Eu não conheço, né, a primeira vez que ela entrou no site, está vendo um tênis de corrida, logo eu mostro outras opções de tênis de corrida para ela. E outra coisa que eu estou fazendo aqui com ela também é um pouquinho de social proofing. Eu consigo mostrar para ela quantas pessoas estão visualizando essa mesma página nesse momento. Então, isso pode gerar uma urgência na compra ou alguma coisa nesse sentido. Legal. A Rachel olhou essa página, ela calça 8,5, não está muito segura se é o tamanho do tênis dela. Então, nesse momento, ela abandona o site, vai pensar mais um pouquinho. Enquanto isso, na plataforma, o que acontece? A gente consegue ver que deixa eu ver se sou eu aqui. Nossa, tem um monte de gente testando ao mesmo tempo. Vamos ver aqui. Não, esse aqui não sou eu. Desculpa, gente. Eu já vou me achar novamente. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou voltar na tela. E aí a gente mostra o outro pedaço. O que acontece aqui? Numa segunda visita da Rachel, ela já é impactada com outros banners que tem a ver com o que a gente aprendeu na primeira visita dela, né? Esse primeiro banner está fazendo uma oferta para que ela volte para aquela categoria dos tênis, e o segundo banner dela para que ela entre para a comunidade, para encontrar um grupo para correr junto com ela. Vamos dar uma olhadinha. Eu acho que eu sou este aqui. Achei. Então, por enquanto, o que está acontecendo? Aqui na plataforma, o que acontece? O começo da plataforma, ou o início de tudo, tem a ver com o que a gente consegue entender da Rachel, né? Com o perfil que a gente está capturando dela. Então, por enquanto, eu sou um usuário anônimo, né? Por isso que eu tive dificuldade para me encontrar. Eu estou num ambiente de demo que é um ambiente global.
todo mundo está usando. Então, por essa minha navegação, o que a gente consegue entender? Eu tenho um ID que eu defini, entendi que ela foi, visitou a área de running, viu o tênis que a gente viu, e aí aqui em cima a gente tem um controle que me agrada bastante, que é o que a gente chama de Affinity Wheel, ou seja, a gente começa a entender um pouquinho de intenção e interesse da Rachel quando a gente combina duas informações, que é justamente o que ela viu. Então, ela viu um tênis com essas features, né? A prova d'água, leve e respirável, está na categoria de corrida. Ela não escolheu nenhuma cor, então eu estou considerando as 3 cores disponíveis para esse modelo da marca, da nossa marca da casa. Mas tem duas outras dimensões que eu acho que são bastante interessantes nesse processo, que é justamente quanto tempo ela passou. A gente vai voltar aqui algumas vezes e vai ver que esse tempo ele vai mudando. Então, a questão da gente monitorar o tempo é interessante, porque pode dar uma ideia de intenção, né? Se você carrega 2 páginas de produto, uma você fica 2 minutos, a outra você carregou e clicou, a plataforma entende que é um comportamento de bounce, então o interesse é negativo para aquele produto. E um que é importante, que a gente ainda não tem, é efetivamente o que ela tem comprado, o que ela está comprando. Outras coisas que a gente consegue olhar aqui no perfil do cliente são uma série de atributos. Esses atributos são customizados, né, de projeto para projeto, de cliente para cliente, que a gente vai carregando e enriquecendo o perfil dela ao longo do tempo. E uma das coisas que eu consigo já ver aqui, que é interessante, é que o comportamento dela já coloca ela em real time em uma série de segmentos que eu vou usar ao longo dessa jornada, ao longo da personalização junto com a Rachel. Né? Então, o que acontece aqui? Quando ela volta, é por isso que ela começa a ver a home um pouquinho diferente. Né? Ela vê que tem uma oferta para ela voltar e terminar essa jornada de compra de tênis. Também tem uma oferta para a comunidade. Mas aqui o importante é que ela olha, ainda não está muito convencida, e no momento em que ela vai sair, ela vê 2 coisas. Ela é impactada com esse pop-up, então eu posso colocar aqui um endereço qualquer. Vou colocar assim para a gente facilitar encontrar ela. Então ela se cadastra para o e-mail e visualiza e vê que se ela, além do newsletter, entrar para a comunidade, ela ganha 10% na primeira compra. Então aqui ela vai fazer também esse caminho da comunidade. Então ela entra aqui, deixa eu só pegar a minha senha. Ela entra aqui na comunidade. E aí, no momento em que ela entra para a comunidade, tem algumas coisas acontecendo aqui nos bastidores. A primeira delas é que o momento em que que a gente consegue capturar uma informação dela, o que acontece? A informação que a gente consegue visualizar no site já muda um pouquinho. Ela já é um usuário conhecido para a gente. Ela virou agora a Rachel Morris, @brasil.com. E no momento em que ela está na comunidade, ela entende que tem algumas conversas acontecendo aqui a respeito de tênis de corrida. Então ela entra nesse conteúdo e vê
uma informação que interessa para ela. Quais são os melhores tênis para você correr uma maratona? Ela clicando nesse conteúdo, expandindo o conteúdo, o que acontece? Ela vê... Opa! Ela clicando aqui, expandindo o conteúdo, ela vê que o tênis que ela estava interessada realmente é o tênis que ela é um dos tênis que eles estão recomendando. Né? Tem algumas dicas, use o tênis antes, dá uma laceada e tal, uma boa dica para quem vai praticar uma maratona. E aí ela vê o link do produto e volta para o site já na página do produto. Aí aqui a gente vê o social proofing de novo. E aqui já acontece uma coisa interessante. Por conta da informação que eu capturei, a Rachel começou essa jornada, essa navegação de forma anônima. Então, conhecia pouco dela. Mas agora que ela deixou o e-mail dela e eu encontrei ela dentro da minha base, eu já consigo fazer outras coisas com ela. Aqui a gente faz o ID stitching, né? Então, agora que eu conheço um pouquinho melhor, tenho um histórico com a Rachel, eu consigo fazer algumas coisas nesse sentido. Já consigo personalizar não só itens similares ao que a Rachel estava usando, mas também outros itens que pode fazer sentido, principalmente ainda está nesse contexto de corrida junto com a Rachel, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na plataforma de novo. Como é que a gente fez essa personalização? Em parte tem a ver com o que eu conheço e o perfil que eu tenho da Rachel que a gente capturou, mas em parte também tem a ver com essa seção aqui que é de catálogo de produtos. Então aqui o que acontece? Dentro do Interaction Studio a gente tem esse conceito de catálogo de produtos, que é onde a gente consegue organizar todos os conteúdos do site para a gente fazer esse processo de tomada de decisão. Né? Então, por exemplo, esse HUD aqui, ele está bombando agora. Ontem à noite ele não estava assim, são 14 compras. Você vê que a atividade teve um pico de compras justamente hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui no tênis, só para a gente... Ops, tá bom, já fui mais importante aqui nesse ambiente. Quando a gente olha para o catálogo, o que acontece aqui no catálogo de produtos? É onde a gente consegue criar o que a gente chama de dimensões. Né? Então, essas dimensões são importantes para a gente, porque é o que vai nortear o processo de machine learning e o processo de recomendações. Né? Então, aqui a gente definiu quais são os estilos, as features que eu quero destacar do tênis e colar no perfil, qual é a marca, qual é o gênero que eu estou inferindo, né, nessa navegação da Rachel. E o que é interessante do catálogo é que o catálogo, com o catálogo a gente consegue não só, né, definir do ponto de vista de produto, né, e aí aqui as dimensões que são importantes nesse contexto, a marca, o gênero, os features de produto e os estilos, as cores nesse momento, mas a gente também consegue catalogar tudo que é conteúdo que a gente ofereça para esses consumidores, para esses usuários. Então, se você tem uma estratégia de criação de conteúdo, a gente também consegue categorizar isso e usar isso a nosso favor no momento que a gente está olhando para esses conteúdos. Né? Então, aqui, voltando no caso da Rachel, uma outra coisa que eu posso fazer e posso estimular é que ela converse com o chat. Vou voltar lá
nos eventos só para ver isso acontecendo. Então, obviamente que a hora que eu entro na comunidade, apesar de entrar como Luiz aqui, leiam como Rachel, tá? Então, eu fiz o login da comunidade, fui para a road page, vi um item que foi exatamente que me ajudou, e aí aqui eu já tenho, né, uma recomendação baseada numa receita de machine learning, que é justamente o que a gente está vendo aqui no site. Então, aqui eu vou fazer uma pausa só para a gente voltar para a plataforma para ver o seguinte. Quando eu estou falando dessas recomendações e dessas receitas, uma das coisas interessantes e importantes que a gente faz aqui também é justamente usar o machine learning para capturar todas essas informações que a gente consegue monitorar no site e criar essas diferentes recomendações. Então, cada uma dessas linhas são receitas diferentes. Vamos dar uma olhadinha em uma aqui. E por que a gente chama de receita? Porque justamente esse processo ele combina uma série de ingredientes diferentes. Eu posso incluir produtos, como está aqui, eu posso excluir produtos que que foram comprados recentemente, que é justamente o que está acontecendo aqui também. E essa recomendação, a gente consegue ver aqui que eu estou usando em 4 campanhas de recomendação diferente que podem acontecer ao longo da minha jornada, isso ao longo da jornada mesmo, tá, gente? Isso acontece no site e pode acontecer em outros lugares também. E uma das coisas interessantes que a gente tem aqui também, quando a gente está falando dessas receitas de machine learning, primeiro, você tem uma caixa aberta para que você consiga juntar receitas. Eu quero incluir um algoritmo específico. Então, vou dar um exemplo. Naquela primeira página de recomendação onde eu vi só os tênis, ali eu estava usando um algoritmo de co-browse, ou seja, as pessoas que visitaram essa página também visitaram outras páginas de produto nessa mesma categoria. Então, co-browse é um ingrediente que eu estou usando, estou excluindo as compras e estou reforçando, ou seja, dando um boost na mesma categoria para Play Safe aqui. Uma outra coisa interessante quando a gente fala desse processo de machine learning é o seguinte: eu consigo escolher, você vai criando receitas diferentes, compondo esses diferentes ingredientes da forma que você acha que é interessante, e antes de publicar uma receita, você consegue entender como ficaria essa receita com uma parcela de usuários que estão visitando o site. Então, aqui, Rachel Morris é a usuária mais famosa do site, porque todo mundo usa esse nome, então você vai ver esse nome algumas vezes aqui, mas o fato é que até essas Rachels, que são é a mesma pessoa, mas têm comportamentos diferentes, elas são impactadas com produtos diferentes, e aqui outros usuários impactados com produtos diferentes de acordo com essa receita. Isso, para mim, é super interessante porque faz esse processo de levantamento de hipótese e de definição, né, para você balancear esse processo, deixa isso de uma forma bastante visual, bastante interessante para que você vá criando receitas, entenda um pouco a respeito dessa variação e no momento em que você acha que essa receita ela está condizente, você pode publicar a receita e começar a tirar proveito para ela dessa mesma receita durante a jornada. O que aconteceu aqui com a Rachel? Ela está olhando para cá e ainda não está muito convencida de que o 8,5 vai funcionar para ela. Então, aqui ela decide fazer o seguinte: ela decide ir na loja para provar o tênis. Durante esse período, né, esses dias que se passaram entre a primeira visita da Rachel anônima
ela entrar para a comunidade, ver os posts que interessam e tal, ela também baixa o aplicativo da GNTO. Então, no momento em que ela entra na loja, né, se aproxima da área de camping, dá uma olhadinha nas coisas de camping que estão disponíveis aqui na loja. A hora que ela chega perto da área de footwear aqui, acontece alguma coisa aqui em real time no aplicativo dela, ela recebe um push, ela pode ver o que está acontecendo aqui, então está, de novo, bastante relevante para ela, né, porque ela estava buscando tênis de corrida online. A hora que ela chega perto dos tênis de corrida, o beacon avisa aqui a gente, e a gente consegue colocar ela dentro de uma jornada e falar, olha, tem algumas dicas aqui para você escolher esse tênis. Poxa, legal. Mas e se ela não tivesse o aplicativo instalado? Ou se tivesse o aplicativo instalado, não tivesse push notifications? Cara, não tem problema. A gente pode colocar um e-mail também em real time na caixa de entrada dela. Ela olha para esse e-mail e vê duas coisas, né? Vê algumas outras opções de tênis, mas vê que existe uma oferta para ela também sair, além do tênis, ela também sair com esse relógio, esse activity tracker aqui. Então, ela decide fazer a compra das duas coisas e faz o checkout na loja. Muito bem. Então, nesse momento, a Rachel terminou a experiência dela aqui na loja. Vamos ver o que está acontecendo aqui de volta no perfil da Rachel. Aqui a gente consegue entender, eu me enrolei por causa da comunidade, mas aqui é a Rachel, tá? Aqui a gente consegue entender qual foi a minha jornada, eu voltei para lá, vi a mesma coisa, e ele marca uma compra aqui. Aqui a gente consegue ver algumas coisas diferentes, né? Estamos olhando as categorias novamente, estamos olhando o tempo que eu fiquei. Dá para ver que começa a aparecer aqui uma proteção de vento por conta da chegadinha que eu dei ali na gôndola de equipamentos de aventura. O tempo que eu estou passando, então o running ainda está ganhando. E aqui do ponto de vista de compra, ele sabe que eu comprei o tênis. E aí aqui, a gente não tinha entrado nessa parte, mas a maioria, essas bolinhas aqui, cada bolinha dessa é uma visita diferente. Então, ao longo do tempo, a gente consegue entender quantas vezes eu visitei. Obviamente, parte do meu dia a dia é fazer essas demos, então vocês conseguem ver aqui quantas vezes eu entrei. E não só isso, agora a gente consegue também entender algumas outras coisas aqui no próprio perfil da Rachel. Quais foram as minhas ações que eu tomei até agora? Então, está tudo mapeadinho aqui, isso nos ajuda. Eu tenho uma visão bastante parecida com aquela outra tela de Event Stream, mas nesse caso aqui é a visão da Rachel, e a gente consegue entender algumas afinidades aqui dela, né? Tanto dos itens que eu estou vendo, a marca, a gente, nesse caso tem uma marca só, mas a gente pode ter diversas marcas diferentes. Quais são as categorias que eu tenho visitado? Gêneros, então estou mais para mulher do que para homem, de acordo com a minha navegação, os produtos que eu visitei, e até aqueles estilos, as cores que são mais da minha preferência. Legal. A gente está falando bastante a respeito do perfil, né, da Rachel individualmente, mas uma das coisas que a gente faz, né, apesar desse impacto e dessa personalização ser individual e feita em real time, o segredo para a gente fazer isso está justamente na capacidade que a gente tem de criar e colocar esses usuários
em segmentos em real time, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo um segmento, né, os segmentos dos clientes que viram os tênis de caminhadas no último dia, então isso me coloca nesse segmento. Eu já fui do segmento anônimo, a hora que eu dei o meu e-mail, passo para o segmento conhecido. E tem algumas outras duas coisas que eu queria comentar aqui também, ou melhor, tem algumas coisas que eu queria comentar. Uma delas é que esses segmentos eles podem ser criados para que a gente sete uma meta. Então, se eu tenho uma meta no site, né, eu fiz uma compra, ou fiz uma compra nos últimos 30 dias, ou eu visitei o site, visitei a loja, fui para um newsletter, por exemplo, o que acontece aqui? Esse segmento de visitar a loja foi o segmento que me colocou na jornada de comunicação que a gente viu lá na loja. Então, a hora que eu entrei na loja e ele entendeu que eu estava fisicamente na loja, né, através de um beacon, o que acontece? Essa setinha aqui indica que eu estou acionando o Marketing Cloud lá e os canais de Marketing Cloud para colocar esse usuário numa jornada específica. E aqui tem um outro segmento também vinculado a uma jornada. E uma das coisas que eu ia comentar aqui é que para você criar esses segmentos, eu não consigo criar um segmento neste ambiente de demo, mas para você criar esse segmento, você não usa código, você usa cliques. Então, você vai mapeando coisas diferentes para criar o segmento. E aí, o que acontece? Quando a Rachel agora volta na home do site, a gente continua essa conversa com ela, né? Então, aqui, ela já é impactada com uma outra oferta, que é a nossa Next Best Offer para ela, é a iniciativa da marca em despoluir os oceanos. Então, ela está dizendo que e aqui funciona de duas formas, e para mim isso é muito legal na história que a gente está contando, que é como ela tem o Activity Tracker, a marca está dizendo, olha, se você logar os quilômetros que você está correndo, a cada quilômetro, né, cada milha, nesse nosso caso, logado, eu vou doar $1 para esse instituto. Posso fazer uma oferta para ela comprar outros produtos que estão relacionados a running gear. E olha só o que está acontecendo aqui na home. Eu já trouxe um pouquinho mais para cima outras ofertas para ela. E aqui, de novo, está balanceado. Eu tenho algumas ofertas de corrida, mas também tenho algumas ofertas que estão vinculadas ao camping por conta dessa minha visitada na página. Posso ter visitado produtos de camping no site também. O ponto é que aqui eu começo a personalizar com todos esses data points que a gente tem da Rachel. E aí, só para a gente começar a aterrissar a demo, como é que a gente fez, né? Como é que está acontecendo essa personalização? E aí a gente volta lá para a nossa história do começo, né? Como é que a gente está testando isso? O que acontece? Bom, isso acontece através de campanhas, né? Então, a gente até agora viu o perfil, viu segmentos, viu as receitas de machine learning, e agora para a gente juntar todo mundo, né, todos esses pontos e entregar isso de alguma forma e de alguma experiência para ela, a gente dá uma olhada numa campanha. Então, essa é a campanha que a gente está vendo aqui. Essa campanha é uma campanha que eu estou fazendo um teste AB. Poderia estar definindo um percentual de grupo de controle, mas para esse contexto eu quero testar basicamente duas recomendações diferentes. Então, 50% do meu tráfego eu vou mostrar essa primeira experiência, More to Explore, 50% a segunda experiência. Isso obviamente não está disponível para todo mundo. Eu estou fazendo um teste AB, mas esse teste AB tem um targeting específico, e é por isso que aqui a gente estava falando, puxa, legal, então eu estou fazendo um teste AB,
vou usar um segmento, na verdade, vou usar uma combinação de 2 segmentos, dos meus usuários conhecidos que entraram na comunidade para fazer, ou seja, não é todo mundo que entra no site, quem é conhecido e quem está na comunidade vai, 50%, né, desse segmento vai experimentar essa primeira recomendação, 50% a segunda recomendação. O que eu queria mostrar aqui são todas as coisas que a gente consegue fazer para criar uma segmentação. Então, essa informação que aparece aqui também aparece na hora de você criar uma segmentação. Então, eu posso criar uma segmentação baseado, por exemplo, no browser, no canal, no device que esse usuário está usando, ou na geografia, né, na cidade que ele está, no tempo, que nem a gente tinha falado, em algum comportamento que ele tenha dentro da visita. Então, uma ação, ele viu uma página, ele incluiu um produto no carrinho, tudo que a gente está mapeando dentro do site como um comportamento dessa visita, a gente obviamente consegue usar como uma criação de segmento. Se isso veio de uma campanha de mídia, ou seja, né, eu tenho um referrer, isso também acontece. Se a gente está falando de business to business, eu posso trazer alguma informação firmográfica aqui também para usar, né, a vertical desse cliente ou alguma coisa assim. E por último, onde a gente estava, os segmentos, né? E aqui, quando a gente olha para essas 2 experiências, vamos dar uma olhada o que está acontecendo aqui. Então, essa minha primeira experiência, né, da homepage, do More to Explore, que é justamente o que a gente está vendo ali na tela, está usando uma receita de camping, legal, camping 2, e a segunda está usando uma receita camping. Então, aqui, né, voltando, Denise, aqui a gente começa a entender, puxa, eu tenho uma série de hipóteses, mas a nossa abordagem para personalização em real time vamos deixar o machine learning nos ajudar com essa decisão. Né? Então, a gente consegue capturar uma série de data points, consegue treinar o modelo de machine learning, e a gente não precisa ficar em um modelo só. A gente pode criar mais de um modelo para fazer estratégias como a que a gente está vendo aqui. Eu divido o meu tráfego e entendo qual dessas 2 receitas de machine learning está funcionando melhor do ponto de vista da Rachel. Né? E aí aqui, essa campanha, ela tá aqui. Uma campanha, um conceito importante, acho que outros 2 conceitos importantes aqui. Quando a gente olha para esta parte aqui, isso aqui é um template de campanha. Então, o que é um template de campanha? O template nada mais é do que isso mesmo. Aqui eu posso mudar esse título para alguma outra coisa, e é o que vai aparecer aqui no lugar de More to Explore. Está vendo que eu estou mostrando a imagem do produto, a descrição e o preço. A imagem do produto é default, mas eu estou ticando aqui a descrição e o preço. Esse conceito é um conceito importante, é um conceito de template. Então, antes de fazer uma campanha, você define os templates, e esses templates podem ser reutilizados ao longo do site, né, ao longo da jornada, ao longo dessa experiência. E um outro conceito importante também é um conceito do que a gente chama de content zone, são as áreas de conteúdo, ou seja, os espaços reservados do site onde essas recomendações ou essas personalizações de NBO, né, de Next Best Offer, da próxima melhor oferta, acontecem. E por último, só para a gente terminar, então isso pode acontecer na web, como a gente está vendo. Existem campanhas que acontecem em server-side, existem campanhas de push que a gente consegue fazer, campanhas no e-mail. E aqui, quando a gente está falando de campanhas e principalmente de recomendação, uma das coisas mais legais que eu acho da plataforma é a capacidade que a gente tem de renderizar essas recomendações no open time do e-mail. Então, né, quando você pensa nessas épocas de
Black Friday, Semana do Consumidor, que você tem ofertas agressivas com estoque limitado, por conta do catálogo de produto, a gente consegue entender se esse produto ainda está no estoque, não está no estoque, e se o produto não estiver no estoque, a gente consegue fazer pelo menos duas coisas. Consigo recomendar alguma outra coisa na própria página de produto, então eu não perco a visita desse usuário, posso subir, inclusive, essa recomendação, dizendo, olha, esse produto não está, mas você pode gostar destes produtos. Mas no e-mail, se o próximo melhor produto fosse aquele que está fora de estoque, na hora que ele está abrindo o e-mail, eu estou renderizando essa oferta, então ele não vai aparecer. A gente evita mostrar um produto que já terminou numa semana de alto tráfego, né, dentro do site. A gente também consegue fazer algumas pesquisas rápidas com a ferramenta e juntar essas respostas ao perfil desses usuários. E, obviamente, tem uma série de relatórios que a gente consegue acompanhar, né, comparar metas diferentes, aqueles goals, aquelas metas que foram completas. Mas eu vou terminar nessa nossa demo aqui no relatório de dashboard, que é justamente o começo de tudo, é a primeira tela que você vê na plataforma, mas aqui você consegue entender, né, qual é a receita que você está gerando, quais são as visitas, quanto isso está influenciando tanto na web quanto no e-mail, quanto disso é web, quanto disso vem do e-mail, e aí entender as principais campanhas do ponto de vista de impressões, tanto né, as principais, e aí aqui dividido as campanhas web, campanhas e-mail também, e, enfim, te dá uma ideia geral do que está acontecendo com o site. E aí, para terminar, né, a gente falou do Interaction Studio, a gente eu imagino que eu possa ter demonstrado o quanto a gente imagina que isso ajuda, não só ali em ações de topo do funil, mas no ciclo total. Normalmente a gente vê esse tipo de resultados quando a gente olha para os nossos diferentes clientes das diferentes indústrias. Isso aqui é um resultado médio, tá, gente? Então, tem muito caso, principalmente no varejo, onde o aumento de conversão é maior do que esses 15% que está aqui, o aumento na receita é maior do que os 8% que está aqui, são esses números que a gente normalmente observa. Né? 9% de diminuição do custo de atendimento, porque a hora que você entende a intenção e coloca isso na frente de um atendente, ele resolve isso mais rápido, então seu TMA acaba diminuindo, e isso gera economia do seu custo de atendimento, e obviamente que quando você está fazendo isso da forma mais relevante possível para o consumidor final, a gente também entende que isso diminui a attrition, diminui o churn desses clientes. Então, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Acho que agora a gente entra justamente nas perguntas, né, Denis? Eu não estou com essas perguntas visíveis para mim. Não sei o que o pessoal está curioso para a gente conversar agora. Maravilha. Muito legal, Luiz. Obrigado pela apresentação. Veio uma pergunta do Alan aqui. Aqui a gente acabou abordando muito tópico em uma hora, né? A gente tem que falar da cultura em si, a gente tem que falar de teste e personalização, que são duas abordagens diferentes dentro do mesmo tema. O que envolve de machine learning, né, e AI em cima disso, e como operacionalizar tudo isso. É muito difícil a gente tentar responder todas as questões em uma hora, né? A gente sabe disso, mas vamos às perguntas aqui. O Alan mandou: o Interaction Studio está associado ao Marketing Cloud? Sua licença é vendida separadamente? Cara, uma boa pergunta e um bom ponto. Antes de eu responder a pergunta do Alan, é um bom ponto, mas, gente, eu queria que essa conversa, ou melhor, né, esse webinar, esse nosso encontro fosse o primeiro deles. A gente não tem ideia, a ideia não era a gente abordar tudo isso
aqui, mas sim começar uma conversa. Então, se vocês têm dúvida a respeito da metodologia, a respeito de como a gente consegue ajudar, é só, né, falar comigo, falar com o Denis, a DP6, que obviamente a gente continua essa conversa num outro momento. O Interaction Studio faz parte do portfólio de Marketing Cloud, sim, é uma solução do Marketing Cloud, está integrado ao Marketing Cloud, mas ele é uma compra separada, né? Você, muito provavelmente, Alan, se você é o cliente de Marketing Cloud, já tem uma opção de Interaction Studio aí disponível para você, para que você habilite essa opção, a gente precisa, obviamente, licenciar a plataforma para você. Legal. Mais uma pergunta que veio aqui do Igor. Falando sobre e-mail, é possível, então, integrar o Interaction Studio ao Journey Builder? Sim, o que o controlezinho ali faz é justamente isso. Eu coloco, obviamente que a gente está falando dos usuários conhecidos, né? Quando eu tenho um usuário anônimo que ainda esse usuário é um cookie de first party, eu não consigo enviar um cookie para uma jornada de e-mail. Mas, obviamente, que quando eu capturo essa informação de e-mail, ou se eu capturo uma informação de telefone celular, o que o controle faz é justamente no momento em que eu faço uma ação que me coloca num segmento em real time, que está vinculado a uma jornada, o que ele vai me fazer é me colocar no início dessa jornada. Então, a gente troca, né, o que a gente chama de Salesforce Marketing Key, e aí o Journey Builder assume e você consegue fazer a jornada tão simples ou tão complexa com a que você faz hoje com o Journey Builder já. Legal. Eu tenho uma pergunta. Acho que não tem mais nenhuma outra aqui no nosso chat no momento. A minha pergunta é: o Interaction Studio trabalha muito dentro do conceito de real time, né? E essa é uma necessidade que a gente escuta muito nos nossos clientes. A gente precisa fazer uma ativação real time assim, assado nesse canal. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Quão confiável é esse real time? Quais são as possíveis limitações ou não? Que tipo de ação a gente pode fazer real time efetivamente? Enfim, dá uma explicada um pouco melhor disso, porque acho que é um tema importante para a gente. Claro, quando a gente fala de real time é real time mesmo, tá? Então, para o Interaction Studio, eu tenho até um slide que eu posso dividir a respeito disso. Deixa eu ver se eu consigo projetá-lo novamente. E aí a gente vai num slide que eu não tinha mostrado. Vamos ver se ele está antes ou depois. Não vou achá-lo agora. Mas quando a gente está falando de real time, a gente está falando de 30 milissegundos. Normalmente, o tempo que a gente leva entre capturar uma informação, né, escutar, entender e decidir e agir, isso é 30 milissegundos. É um pouco mais rápido do que um piscar de olhos. Para isso, o que a gente precisa fazer? Né? Você tem um desafio, e acho que aqui o time de produto do Interaction Studio leva essa questão do real-time muito a sério. Então, obviamente que quando você opta por isso, você tem algumas premissas. Uma dessas premissas é que o Interaction Studio ele precisa ter, primeiro, os dados que você está usando, né? Tanto para fazer ID stitching, por exemplo, o coração desses dados, o perfil unificado, ele fica dentro da plataforma, né? Eu não consigo fazer nada em 30 milissegundos se eu tiver que fazer uma API para um serviço externo, consultar o segmento ou o scoring ou alguma coisa assim e trazer de volta para a plataforma. Então,
para que isso aconteça em real time, você tem uma série de coisas que acontecem lá dentro. O catálogo de produtos está lá, o modelo de dados é bastante, ele é genérico o suficiente para, né, trabalhar com diferentes indústrias, business to consumer e business to business, mas diferente do modelo que a gente usa na Salesforce, na plataforma, por exemplo, onde você consegue criar objetos customizados e coisas assim. Esse modelo é um pouco mais engessado, porque ele está justamente afinado para essa questão do real time, né? Então, e aí quando você olha para o que a gente, até para as telas da demo e tudo isso, dá para perceber algumas coisas, né? Essa questão dos segmentos, é importante que um usuário entre e saia de um segmento em real time, porque isso dá relevância para esse processo. Quando você está falando de integrações também, é importante que a plataforma tenha um set de APIs que te ajude a deixar a tornar esse processo o mais real-time possível, né? Mas sim, real-time são 30 milissegundos na plataforma. Legal, muito bom. Tem mais duas perguntas aqui relacionadas sobre um tema que eu acho também que é muito importante, principalmente em tempos aí que a gente vive ainda, né, no Brasil, infelizmente, pandemia e tudo mais, mas que você pode até trazer alguns exemplos lá de fora, enfim, como isso mudou e como isso tem sido trabalhado, que é a Ariana pergunta que ela gostaria que falasse mais sobre a integração do on e do off, loja física e online. E a Fernanda a emenda também, que gostaria de saber um pouco mais sobre o funcionamento dos beacons, né? Que são temas relacionados aí. O que você pode dizer sobre essa integração, como funciona, enfim? Tá bom. Nesse nosso contexto, a informação do on e do off, ela acontece em dois momentos. A gente tem um conector nativo com algumas outras nuvens de Salesforce. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de você criar um lead ou uma oportunidade para um vendedor num cenário business to business ou num cenário business to consumer, numa montadora, por exemplo, né, que ele está fazendo alguma coisa lá e eu vou criar um lead para alguém numa concessionária falar com essa pessoa e tal, isso você conta com um conector nativo. Quando a gente está falando com a nuvem de atendimento, acontece a mesma coisa, né? E isso é importante porque, dou um exemplo, quando a gente está, se eu estou no site da empresa agora, da marca, acabei de colocar um produto no carrinho, estou tentando fazer o checkout e estou com alguma dúvida, né? Tem um problema de usabilidade no site ou está dando algum problema naquele momento. Se eu ligo para a central de atendimento e essa informação é enviada nesse momento para a central de atendimento, o agente, né, a pessoa que pegar para fazer esse contato, ele vai entender que, nossa, o Luiz ou a Rachel, aqui no nosso exemplo, ele está com um produto no carrinho. Então, ele pode parar e falar, puxa, como é que eu faço isso? E para todos os outros pontos que são offline, um totem na loja, por exemplo, ou o caixa registrador, como a gente viu na demo, isso acontece por conta de um set de APIs. E os beacons nada mais são do que algumas soluções. É mais raro a gente ver beacons aqui no Brasil, é uma solução que não pegou muito por aqui. Mas o beacon nada mais é do que um aparelhinho que emite um sinal de Bluetooth e à medida que você se aproxima desse sinal, ele entende o que está acontecendo, né? O que eu tenho visto de projetos aqui e que a gente normalmente implementa, você tem um pouco menos de informação no sentido do circuito que ele faz na loja. Acho que essa é a vantagem do beacon, principalmente para quem tem uma loja, né, bastante grande. Mas aqui, normalmente, o que acontece é que as pessoas têm Wi-Fi.
né? Então, você oferecer o Wi-Fi gratuito na loja é um ponto também onde a gente consegue entender que no momento em que eu entro na loja e conecto no Wi-Fi da loja, cara, é um sinal de que eu estou fisicamente dentro da loja e esse sinal pode me colocar numa jornada, seja uma jornada de push, seja uma jornada de SMS, ou seja uma jornada de e-mail no momento que eu estou na loja. Perfeito. Muito bacana. Infelizmente, né, a gente até estourou um pouco o Estourou um nosso pouquinho, né? entrevista aqui, mas a gente pode tirar disso tudo que a gente tem muita coisa para falar, né? A gente passou superficialmente aqui sobre os conceitos de ter e a importância de ter essa gestão, né, de uma cultura de experimentos implementada dentro da empresa, e passamos também sobre as principais funcionalidades da Interaction Studio, pensando nesse objetivo de comunicação personalizada, né? O que a gente pode tentar fazer aí nos próximos é tentar desenvolver um pouco mais essa conversa, entrar mais especificamente em algum tipo de desafio, em algum problema, em alguma questão técnica, né? E assim por diante. Luiz, queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua apresentação. Agradecer todo mundo que participou também aqui do nosso webinar, fez pergunta, e espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço o convite, Denis. Obrigado a todo mundo que assistiu. Só reforçando, a gente está à disposição de vocês para estender essa conversa. E eu queria terminar com duas coisas. A primeira delas é, gente, testem, né? Testem, e só não erra quem não testa, né? Acho que é isso. Não tenham medo de errar. Acho que essa cultura de testes, principalmente para a época que a gente está vivendo, é super importante, né? Porque à medida que você testa e identifica as hipóteses e o que funciona para a sua marca, para o seu negócio, não pode não funcionar, né, para a marca e para o negócio do vizinho. Então, estamos aqui para ajudar vocês a implementar uma cultura dessas na empresa de vocês. Obrigado, viu, Denis? Obrigado, Luiz. É isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.